Vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quem está triste, diga oh, glória. Está todo mundo alegre, não é? Crente tem que estar ligado com o céu, não é verdade? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nesta noite junto com os irmãos, nesta oportunidade para adorarmos a Deus, glorificarmos o seu nome e aprendermos da palavra do Senhor. Eu creio que Deus, Ele há de falar poderosamente com cada um. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso de número 18. Salmo 119, verso de número 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de religião: a religião do céu e a religião da terra, a religião divina e a religião humana. E a gente vai tratar esse assunto numa perspectiva da maravilhosa graça de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ler esse texto da palavra do Senhor. Quem achou Salmo 119, verso de número 18, diga amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Embora a exposição da palavra ou a exposição da mensagem não seja diretamente um texto exclusivo, nós usaremos também esse texto como ponto de partida para a nossa reflexão. Amém? Salmo 119, verso 18. O salmo da palavra, não é o salmo da lei. Diz assim a palavra de Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tome seu assento, por gentileza. Aos irmãos que nos acompanham também através das redes sociais, queremos assim compartilhar com os irmãos esta palavra. Que você seja ricamente abençoado nesta noite. Meus irmãos, nós iremos falar sobre essas duas religiões, né, e mostrar para os irmãos a perspectiva da graça de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui neste Salmo de 9, versículo de número 10, o salmista expressando-se diante de Deus, e tudo indica aqui que o salmista está fazendo uma oração. E na oração ele faz um pedido a Deus. Ele faz um pedido ao Deus. E ele diz: desvenda os meus olhos. A ideia é: abre os meus olhos, ilumina a minha mente, me faz entender, me deixa claro, me deixa evidente. Desvenda os meus olhos. Para quê? Para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Veja que pedido glorioso, não é? Ele está dizendo: Deus, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Aqui nós vemos o salmista pedindo ajuda do autor da lei para explicar para ele a lei. Porque às vezes a gente pensa que a gente entende a palavra de Deus
entende o Evangelho, as Escrituras, pela nossa capacidade de entender, não é? Pela nossa inteligência. E nós sabemos que a nossa compreensão das Escrituras, elas nos dada pelo seu próprio autor. É por isso que há uma regra na hermenêutica, na regra de interpretação bíblica, de que o texto interpreta o próprio texto. A ideia é que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. O seu autor revela a si mesma a nós. E veja que o salmista está pedindo isso: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple a tua lei. Quando nós falamos de religião, há duas religiões no mundo. Há duas religiões. Uma religião é a que a gente chama, né, inclusive o pastor Abraão de Almeida, né, um escritor da CPAD, da Igreja Assembleia de Deus, ele então vai definir religião dizendo que existe dois tipos de religião. Existe a religião do alto, a religião que é divina, a religião que é de cima, a religião que é de Deus, e ele diz também que existe a religião da terra, a religião que ele chama de humana, a religião que tem o seu significado de ligar o homem a Deus, a ideia de ligar o homem com o sagrado, com o santo. E aí nós percebemos que quando Abraão de Almeida faz essa divisão de religião, a religião sagrada ou a religião divina e a religião humana, ele também nos explica que a religião divina, ela é do alto para baixo, porque ela é do céu para a terra. Já a religião terrena, ela é da terra para o céu. Se esse salmista que a gente leu aqui as palavras dele entendesse que a religião ela tem que ser da terra para o alto, ele não precisava pedir para Deus abrir a sua mente para entender as Escrituras, tendo em vista que é daqui para lá e não de lá para cá. Mas veja que ele entende que a fé, que a claridade, a iluminação, as verdades, ele só pode contemplar as maravilhas de Deus se de lá vier então a desvendar os seus olhos. Ele está dizendo: se o Senhor desvendar os meus olhos, eu posso contemplar as maravilhas da tua lei. A verdadeira religião, irmãos, ou a religião divina, é a religião que é do céu para a terra, é do alto para baixo e nunca de baixo para cima, nunca daqui para lá. Pastor, o senhor pode ser mais claro? Posso. A religião, irmãos, ou a fé, ela tende a querer associar a vida cristã a regras, tende a associar a vida cristã a cumprimento de leis muitas vezes humanas, tradições, usos e costumes humanos. A religião tem que dizer para o homem que ele é quem tem que começar a fazer, continuar a fazer e terminar a fazer, para poder ter contato com Deus. Essa é a religião terrena. A religião humana, ela tende a estabelecer para alcançar coisas espirituais. Ela tende a querer desenhar coisas terrenas, coisas produzidas aqui de regras para fazer as pessoas alcançarem o alto, alcançarem o céu. A ideia de algumas religiões é criar parâmetros, criar esforços
para que as pessoas possam conquistar a sua salvação. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, essa religião de eu me esforço para ser, eu me esforço para me salvar, eu me esforço para alcançar, e a gente costuma até ficar encrencado com um texto da Bíblia, que eu gostaria de convidar os irmãos para ler comigo, Mateus 11:12. Mateus 11, verso de número 12. Às vezes Aqui fica, às vezes, cita até para alguém, né? Olha, o céu é conquistado à força. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Mateus 11, verso 12. O que é que diz a palavra? Até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é Conquistado à força. Aí a gente diz assim: o reino dos céus é conquistado com força, com sacrifício. Nós temos que fazer para alcançar. A pergunta é: o que significa o reino dos céus é alcançado por força? Desde João Batista, desde os dias de Cristo, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O que isso quer dizer, irmãos? Será que Jesus estava nesse dito dizendo para a gente que nós somos responsáveis por iniciar o nosso processo de salvação ao tomar o reino dos céus com muito esforço? E tem alguns irmãos que até dizem assim: eu estou me esforçando muito para chegar lá. Não é assim? Tem uma versão aqui, bíblica, que diz assim: desde os dias em que João Batista anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. O reino dos céus tem sido atacado com violência, não é? Na verdade, existem algumas versões que eu particularmente entendo que eles fizeram uma tradução um pouquinho distante do que realmente, porque aqui vai vir várias interpretações. Tem pessoas que dizem assim, nessa interpretação aí dá a entender que tem pessoas que estão sendo violentas para poder conquistar, não é? Ou alcançar o reino, né? Aí quem segue essa linha diz o seguinte, que os publicanos, as prostitutas, né, os bêbados, todas as pessoas que viviam à margem da sociedade, quando ouviram Jesus, João Batista, eles ficaram encantados, o reino de Deus chegou, então a gente vai conquistar o reino a qualquer preço. E por isso eles matavam, eles se esforçavam, eles queriam então entrar no reino por esse esforço. Aí alguns vão dizer que essa é a interpretação do texto, eles usam de violência para ser do reino, certo? Mas quando a gente vai ver, isso aqui não se sustenta. A outra ideia que as pessoas têm é de que aqui se refere a um reino terreno político. Então se unirem força, a gente vai conseguir fazer o reino de Deus ser um reino político na terra. Também não é um reino político que Jesus está falando aqui. Eu acredito que a interpretação mais coerente com esse texto seja que Jesus está dizendo que aqueles que conhecem tanto a ele como a mensagem de João Batista e passam então agora a compreender que o reino de Deus é chegado, agora ao fazer parte deste reino, eles terão que se manter perseverantes, porque serão violentados. As pessoas irão violentar as pessoas que agora declaram-se cristãs. Ou seja, para você se manter na fé, manter-se em Cristo, é preciso você saber entender, principalmente na cultura onde Jesus estava, onde em breve, né, Jerusalém seria destruída, e então os cristãos precisariam manter-se firme, como diz Hebreus, dando sangue na canela, não é? Ainda que derrame sangue, vocês devem perseverar. A ideia aqui é que o cristão deve carregar a sua cruz, sofrer, padecer, uma vez que ele está em Cristo Jesus.
não pode mais voltar atrás. Ele sofre copiosamente para estar em Cristo. Mas veja que esse sofrimento não é para conquistar, mas veja que eles sofrem porque há um esforço, há uma oposição violenta contra o reino de Deus. E veja que ao longo de toda a história sempre houve uma oposição violenta contra aqueles que declaram-se estar em Cristo. Isso aí não tem dúvida. Eu creio que seria a interpretação mais coerente, né? Mas existem múltiplas interpretações, inclusive aqueles que pregam dizendo que aqui está dizendo que a gente deve fazer o nosso esforço para entrar no reino. Parece a ideia realmente dos publicanos, das prostitutas, né, que estavam querendo entrar no reino a todo custo e por isso eles violentavam para entrar no reino. Mas não é essa a perspectiva. Irmãos, eu queria mostrar isso para os irmãos porque nós não conquistamos o céu pelo nosso esforço. Nós não conquistamos o céu pela pelos nossos méritos, pela nossa capacidade. Quando nós olhamos para a salvação, é o que está em Efésios, que é um texto muito citado e o que eu mais gosto de citar quando falo deste assunto. Veja Efésios 2 comigo. Observem que a salvação, ela é pela graça de Deus. E Deus também explica em sua própria palavra do porquê a salvação, ela é pela graça. Veja comigo Efésios capítulo de número 2, verso 4 em diante. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja essa observação. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que o estado do homem é o estado de morto. Ele repete isso também lá no verso de número 1. O homem está morto e ele passa a viver porque Deus deu vida a ele juntamente com Cristo. Então veja que não é o homem quem vive por si mesmo, mas a ele é dado a vida. E continua o texto: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E vem agora a frase chave: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Essa é a mensagem do evangelho, irmãos. Não é por mérito. A religião terrena diz que a gente tem que fazer a nossa parte para conquistar o céu, mas a gente sabe que em Cristo a parte que nos cabe é confiar nessa obra expiatória, neste sacrifício que Ele fez por nós. A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus. É por isso que quando alguém nos pergunta o que é que você está fazendo para ser salvo, a gente não fez nada. Quem fez tudo foi Ele. Nós só confiamos no sacrifício dele. É por isso que você também não pode abordar alguém e dizer assim: tu está fazendo o teu para ser salvo, não é? Está fazendo a tua parte. Tem pessoas que até dizem assim: pastor, meu esposo já não bebe, já não fuma, não é? Ele já está quase salvo, porque já deixou de fazer algumas coisas. Não é pelo que ele faz que ele será. Observem que a salvação é pela graça. A salvação é pelos méritos de Cristo, não nosso. A prova disso é que quando Cristo nos salva, Ele nos salva de um estado de morto. Eu já falei aqui quando preguei sobre Efésios, a carta que a gente expõe aqui, que eu falei para os irmãos: se você perguntar para um morto, você quer viver ou quer morrer? O que é que ele responde?
Hã? Já estou morto, eu quero viver. O que é que ele responde? O que é que ele responde, Eliabe? Já estou morto, eu quero viver. Já estou morto, quero viver. Seja sincero. Se você estiver num velório e perguntar, tu quer viver ou quer morrer? Aí se ele disser, eu quero viver, o que é que você faz? Você corre. Hã? Se você perguntar, ele não tem resposta, nem para viver, nem para morrer, ele já está morto. Não é? Se ele disser, quero viver, você corre. Porque ele já está morto. Então por isso que Paulo vai dizer, ele vos deu vida estando vós mortos. É ele quem dá vida. Glória a Jesus. E observem que Efésios 1, verso de número 4, diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se a escolha de Deus por nós foi antes de nós vivermos, isso mostra pra gente um outro detalhe. O que é que nós fizemos antes de nascermos para merecer a salvação? O que foi que nós fizemos para Deus nos escolher? Olha, Deus me escolheu porque eu sou um homem justo. Como assim? Nem se quisesse, não tinha como fazer, que não existia, nem merecedor. Entendeu? Então a salvação, irmãos, é pela graça de Deus. Agora, pastor, o que é graça? O que é graça? Hã? Favor imerecido. Vamos começar pelo Antigo Testamento, não é? Vamos ver o que é que o Antigo Testamento fala sobre graça. Irmãos, a palavra graça no Antigo Testamento, ela vai aparecer a partir de uma tradução feita que é chamada a tradução dos 70, a Septuaginta. A palavra graça vai aparecer no grego nesta Bíblia. E nesta Bíblia, na Septuaginta, vai aparecer cerca de 190 vezes a palavra graça. Mas no hebraico puro vai ter palavras equivalentes. E as palavras equivalentes à graça no hebraico vai aparecer cerca de 75 palavras equivalentes. E essas palavras equivalentes dá a ideia de favor, dá a ideia de merecer, dá a ideia de inclinação, dá a ideia de charme. Charme. Olha, interessante, não é? Isso no hebraico. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente ver essas palavras lá no Antigo Testamento. Veja comigo Gênesis capítulo 32, verso 5. Eu vou citar apenas esse como exemplo, e os outros eu vou citar, são as mesmas palavras, com o mesmo significado, apenas aparecendo em contextos diferentes, tá certo? Então vamos para Gênesis capítulo de número 32, verso de número 5. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Vocês são bons de Bíblia, viu? Nem o pastor achou ainda. Gênesis 32, verso de número 5. Olha o que é que diz a palavra aí. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo o meu senhor para lograr mecer a sua presença. A palavra mecer aí pode estar amistosamente em algumas outras versões. Eu não sei se é a versão que Maiara estava usando aí, aqui, Eliabe. Tá o que aí, Eliabe? Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Ser bem recebido. Ou seja, receber favor. O que é que está acontecendo aqui? Vocês lembram que Jacó errou feio, não foi? Jacó errou feio. Aí ele precisou sair da parentela da sua terra e foi para um local longe. Depois Jacó resolve voltar para casa. Ele precisa se acertar com o irmão que ficou furioso. Então Jacó, quando está voltando, tem uma brilhante ideia. Eu vou mandar um servo lá na tenda do meu irmão. Vou mandar esse servo informar para ele o que eu possuo. E vou dar para ele vou dar uma orientação chave para que quando o servo falar, meu irmão possa achar merecer de mim. Venha agir para comigo com favor, amistosamente, respeitosamente. Ele se incline para me receber bem. E o que é que Jacó faz? Primeira coisa que o servo faz, quando ele chega lá, ele diz assim: Jacó, teu servo. Olha, Jacó já chega por baixo, não é? O servo vai dizer assim: Esaú, Jacó, teu servo está vindo a caminho. Diz mais para ele, diz que eu tenho um gato, tenho um camelo, tenho um animal. Qual é a ideia? Se eu sou teu servo, tudo que eu tenho te pertence.
Então o camarada já fica animado, olha, já vem um monte de coisa para mim, não é? Então vai e diz para ele, para que quando tu disser isso, ele possa me receber animosamente, para que ele possa me receber alegremente. Aqui a palavra mecer aí nas versões da gente aí, ou me receba bem, é a ideia justamente de graça. É a palavrinha hebraica para graça, a palavra ren, favor, graça, charme, aceitação. Eu vou mandar esse recado para eu ser aceito por ele de volta. É a ideia de graça. E a ideia aqui exatamente do menor para o maior, é o menor pedindo favor ao maior. E então ele pede graça, ele pede favor, ele pede inclinação. Você vê que essa mesma palavra vai aparecer em vários outros textos. Se você tiver curiosidade da resposta de Esaú, você vai achar interessante, viu? O servo voltou e disse, já vem Esaú com 600 homens. Jacó ficou nervoso. Uma perna bateu na outra, não sou mais... vai me matar, né? Eu mando um recado desse, vem ele com 600 homens, né? A palavra graça também vai aparecer quando José para com Potifar, em Gênesis capítulo 50, verso 4, quando a Bíblia diz também que José e os homens, né, de Faraó, ou seja, vai achar graça também, José vai achar graça diante deles e vai receber trabalhos e funções especiais lá. De José também para com os egípcios, em Gênesis 47, verso 25, quando alguns egípcios, eles não têm mais o que pagar para o faraó, e o faraó então vai agora usá-los como mão de obra escrava, e eles assim ser misericordioso, né? Me receba como merceiro, ou seja, me dá um favor. A gente te serve, tudo nosso é teu, mas não nos deixe faltar comida, a gente trabalha para vocês. Essa é a ideia do menor para o maior, mais uma vez pedindo graça. A gente vê essa mesma cena se repetindo também com Ruth para com Boaz. Ela pede autorização a sua sogra para ir até o campo e pedir então que Boaz a recebesse com merceiro, ou seja, com graça, com favor, se inclinasse para ela. É a mesma palavrinha também que aparece quando Ana está no templo orando, né, e Eli interpreta que ela estava embriagada. Ela diz então, tenha mercê para comigo, meu Senhor, eu não estou embriagado, estou orando. E ali então entende e diz para ela, vai, o Deus de Israel cumpra o desejo do teu coração. É a mesma palavrinha para graça, ou a palavra graça ali. Ela aparece também no contexto de Davi e Saul, e Davi e Jonatas, quando a Bíblia diz que Saul em algumas vezes agiu com merceiro para Davi, e Jonatas também agiu para com Davi, com merceiro por amor a Davi. Então é exatamente essa palavra graça, a ideia de favor, a ideia de inclinar-se para beneficiar alguém, a ideia de aceitar alguém. Essa é a ideia então no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa palavrinha graça no Novo Testamento, ela vai aparecer cerca de 155 vezes. E pasmem, meus irmãos, mais de 140 vezes aparece nos escritos de Paulo. Paulo é o apóstolo da graça, né? Que mais fala sobre a graça. E Paulo então vai falar da graça por diversas vezes. E a ideia de graça no Novo Testamento é justamente a ideia da bondade de Deus, é a ideia da misericórdia de Deus para com os homens. A graça de Deus no Novo Testamento tem uma perspectiva não apenas de uma graça salvadora, mas a graça de Deus no Novo Testamento, ela traz a perspectiva de uma graça que exerce sobre o cristão uma santa influência esta que leva o cristão então a voltar-se para Deus, a voltar-se para Cristo. A graça agindo também na vida do cristão leva ele a viver uma vida separada. A graça de Deus agindo sobre a vida do cristão guarda ele do mal, guarda ele de se distanciar de Cristo. A graça de Deus sobre a vida do cristão fortalece ele na fé. A graça sobre a vida do cristão ajuda ele a crescer na caminhada cristã, a sair da fase de menino para a fase adulta. A graça de Deus sobre a vida do cristão leva ele a um crescimento, a afeição, desperta nele desejo de orar, desejo
desejo de ler a Bíblia, desejo de buscar a presença de Deus, desejo de Deus. É a graça de Deus agindo sobre a vida do cristão, despertando ele para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para a adoração a Deus. Aleluia. Então essa graça, ela sustenta o crente, ela mantém ele firme. A graça nos salva, a graça nos sustenta e a graça nos ajuda a perseverar até o fim. É a graça de Deus. Anne Lamott, ela vai dizer que a graça de Deus é um mistério que vem ao nosso encontro, nos salva, nos liberta, nos alcança, mas ela não nos deixa onde nos encontrou. Olha que interessante, não é? Porque a graça de Deus nos encontra, mas ela não nos deixa no estado que estávamos. Aleluia! A graça nos encontra e nos leva para mais perto da pessoa de Deus. Porque essa graça que as pessoas dizem assim: sou salvo, pastor, a graça me alcançou. Mas a graça não é uma graça barata, não é uma graça que te salva para o pecado, é a graça que te salva do pecado. Não é a graça que te salva no pecado, é a graça que te salva do pecado. É diferente. A graça, ela nos tira da condição que estávamos e leva-nos para uma nova fase, que a Bíblia chama de nova criatura. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a graça não nos deixa onde estávamos. Se nós vivíamos uma vida de mentira, não é? Quando a graça nos alcança, ela nos tira desta vida. Se nós vivíamos uma vida de embriaguez, quando a graça nos alcança, ela nos tira desta vida. Se nós vivíamos numa vida de promiscuidade, a graça nos alcança e nos tira. Se nós vivíamos numa vida de ira, de contenda, de briga, de confusão, a graça nos alcança e nos tira. Ela pode nos alcançar no mais profundo pecado que estivermos, mas ela não nos deixa lá, ela nos tira, aleluia, e nos coloca de pé diante de Deus. Aleluia. A W. Tozer é um grande pregador dos séculos anteriores. Ele diz que, do século passado, ele diz que a graça é o bel prazer de Deus, que indica, ou que inclina a outorgar benefícios sobre aqueles que nada merecem. A graça de Deus, ele diz que é o prazer que Deus tem de outorgar bênção, vitórias para quem não merece. Olha, aleluia. Deus tem prazer, irmãos, em nos abençoar, mesmo quando a gente não merece. Isso é graça. É Deus, e aí vem a nossa famosa tradução, né? Graça é um favor imerecido. É Deus abençoando o pecador. É Deus dando vitória a nós que merecemos somente castigo. A graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido de Deus sobre nós. A graça de Deus, como diz Charles Hodge, na sua teologia sistemática, ele diz que a graça de Deus pode ser sentida, observada no contexto religioso de três modos. Primeiro, para denotar o amor imerecido de Deus. A graça nos mostra, nos esclarece, em primeiro lugar, o amor imerecido de Deus, que é exercido para com aqueles que nada merecem. É Deus amando quem nada merecem. Ele também diz que a graça, ela é denotada ao crente para que ele possa então receber favores espirituais. Deus nos salva pela graça e pela graça nos dá dons espirituais. Aleluia. Ele nos salva, vazio estávamos dele. E agora que nos salva, ele nos enche, ele mobilia a nossa casa espiritual com dons espirituais. Aleluia. Em terceiro lugar, ele diz que a graça, ela também vai denotar frequentemente a influência do Espírito Santo de maneira sobrenatural sobre a nossa vida. Observe que o cristão, ele vive sobre essa constante presença do Espírito Santo dentro dele, guiando, orientando,
e também influenciando o crente. Você vê que quando Jesus ele vai subir aos céus, ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, o Consolador, para que esteja com vós e ele vos guiará. Aleluia. E o Espírito Santo nos guia mediante as sagradas Escrituras. O Espírito Santo nos dirige, nos governa. É a influência poderosa do Espírito Santo sobre nós. Agora, irmãos, eu acho necessário que a gente faça uma distinção entre graça e misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? A gente viu o que é graça: a bondade de Deus, o favor de Deus para aqueles que nada merecem. Mas o que é misericórdia? O que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia? É hora de vocês falarem um pouco. Vocês estão muito calados. O que é misericórdia, Noemi? Se tu não responder... O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é duas palavrinhas gregas, não é? É miseri, que significa miserável, sofrimento, alguém que está em profunda dor. Misery. E córdia vem de cardio, né? De coração. Então, misericórdia é Deus agindo com bondade para com o miserável. É Deus dando ao miserável bem. É Deus, irmãos. A misericórdia vai expressar então o amor de Deus em meio ao sofrimento. Já graça é o favor de Deus, é a bondade de Deus para conosco, apesar de nós sermos pecadores. Em uma frase, para nós resumirmos a diferença entre graça e misericórdia: a misericórdia é Deus não nos castigar que nós merecemos, é Deus não nos dando o devido castigo que nós merecemos. Já a graça é Deus nos abençoando, apesar de nós não merecermos. Ele ia falar? Pastor, misericórdia, então, é Deus amar o pecador. Para mim, né? Deus ama o pecador e graça, Deus salvar o pecador. É isso? Na misericórdia, Deus deveria vir para nós e nos punir por causa do nosso pecado. Mas por misericórdia Ele não nos pune. Deus vindo para nos dar algo, nos dar a bênção. Você vê que ela está bem entrelaçada, né? Graça e misericórdia. Deixa eu ilustrar isso aqui. Espero que a Rossana não esteja me ouvindo em casa. Irmãos, a gente morava lá no Jordão. E eu acho que era lá no Jordão. Não, já era aqui em Camaragibe. E toda noite, irmãos, a gente estava na sala, eles estavam em casa, e tem um abençoado de um ratinho, um rato, né? Quem sabe que eu morei aqui em Camaragibe, na igreja aqui Novas de Paz de Camaragibe, e do lado tem um canal, né? Então tinha rato de tudo que era lado ali, do menor para o maior, viu? Tinha de todo tamanho. Aí, em vez de quando vinha um ratinho, que ele já estava quase morando lá em casa, porque toda vez eu via ele, toda noite eu via ele, e a gente estava querendo... Rossana tem pavor, quando ela via, ela subia, ficava... Se eu saísse para a igreja e ela visse o rato, irmãos, ela só descia do sofá ou da cama quando eu chegasse, para você ter ideia. Mesmo que ela não visse mais o rato. Então, um dia eu disse, eu vou pegar esse rato. Como? Lá tem um banheiro que a porta era bem vedada. Eu pensei, se ele entrar nesse banheiro, não tem para onde ele ir. Eu vou caçá-lo até pegá-lo, né? Aí eu deixei a porta aberta e, curiosamente, né? Milagrosamente, o rato emburacou para o banheiro. Eu peguei a vassoura, né? Tranquei a porta do banheiro e peguei o rato. Irmãos... E eu comecei a bater, e Rossana ouviu que eu estava batendo, né? E batendo no rato, só via as vassouradas, né? No rato. Aí quando eu saí, Rossana estava chorando. Eu disse, por quê? Porque eu matei o rato? Não, porque eu fiquei com pena dele. Eu digo, não pode. Eu já estava com tanta raiva do rato, quando eu peguei ele, irmão, não tive demora, né? Eu estraguei com a vida dele. Mas ela ficou com pena do rato. Essa pena do rato, se ela tivesse pegado ele com a vassoura e tivesse a oportunidade de soltar, ela soltava. Isso é o quê? Misericórdia. Entendeu? O rato, por nos aperrear muitos dias, merecia o quê? Ser morto. Né? Tá furioso, mas ela usaria de misericórdia. Então isso é misericórdia. É quando merece apenas o castigo,
mas a gente dá para ela, em vez do castigo, dá então a liberdade, né? Então, a misericórdia, a libertação do julgamento e a graça de Deus, bondade aos indígenas, não é? Os irmãos entenderam? Amém? Vamos para Gênesis, capítulo de número 8, 6, verso 8. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. No Antigo Testamento, salvas pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça, no Antigo Testamento? As pessoas eram salvas pela lei ou pela graça? Lei. Quem acha que era pela graça? 2. E os que não responderam nada? E a lei foi dada em Moisés. Como alguém antes da lei foi salvo? Hã? Não, se a gente partir da perspectiva de que é pela lei, aí a lei foi dada em Moisés. E antes de Moisés? Ninguém merecia desde o começo, mas depois de Adão, né? Todo mundo pecou, sempre foi pela graça, né? Certo. Pastor, agora é como o senhor está falando o tema, né? Dá a entender-se que a graça já veio desde o princípio, a graça. Só que os homens se modificaram, não a graça, modificaram a forma de interpretação, não é isso? Certo. Tá bem. Mas a graça desde o princípio é pela graça e nem pela lei, né? Nem pela lei, nem pela graça foi como? Pelo amor de Cristo. Não, mas se foi o amor que o salvou, é pela graça. Pela graça, sempre foi pela No Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela lei ou pela graça? graça. Aí era para fazer comentar. Irmãos, a salvação sempre foi pela graça. Sempre foi. De Gênesis, Apocalipse, sempre pela graça. O homem é salvo de lá até cá. Desde que o pecado entrou no mundo, só a graça de Deus pode salvar o homem. E eu poderia citar pessoas antes de Adão, mas eu quero começar aqui a partir de antes de Noé, né? Perdão. Antes de Adão é difícil, né? Ia ter que falar do diabo, ó. Complicado, né? Tem gente que prega, o diabo vai ser salvo no último dia, né? Tem gente que fala, se chama universalismo. O diabo será salvo, redimido. Olha que problema, né? Quero entrar nesse mérito agora não. Vamos falar aqui de Noé. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 6 que havia então, na época de Noé, o ser humano estava inclinado para o pecado. Observem que Gênesis 6, verso de número 5, a Bíblia fala que Deus viu a maldade no coração do homem. E ele vê que a maldade do capítulo 6, a Bíblia diz que achou graça diante do Senhor. Achou graça diante do Senhor. E se os irmãos observarem Gênesis 6 e Gênesis 9, há um intervalo de tempo. Por exemplo, quando você vê no verso 9 diz assim: eis a história de Noé, uma segunda sessão, porque aqui vai falar da justiça de Noé e da integridade de Noé. Mas quando a gente olha para Gênesis 6, verso 6, a gente percebe que Noé, ele vivia uma vida separada da sua geração por causa da graça de Deus. Porque Deus achou graça em Noé. Então, a vida de justiça e de retidão, de integridade que Noé vivia, não era mérito de Noé. A vida reta de Noé é porque havia a graça de Deus que habilitava Noé a viver separado da sua geração. Não é interessante isso? Por quê? Lembra que eu falei para os irmãos em doutrinas anteriores que existe a graça comum de Deus e a graça salvadora? A graça comum age sobre pessoas cristãs e não cristãs. A graça comum de Deus age sobre todos os seres humanos, que é a capacidade que Deus que tem no homem, do homem fazer alguma coisa boa, porque embora o homem pecou, falhou, a imagem de Deus ainda está no homem de maneira prejudicada, de maneira manchada, como um espelho sujo. Mas a graça está no homem. A graça salvadora é Deus salvando o homem não pelo seu esforço,
mas é Deus salvando o homem pela sua graça, pelo seu favor imerecido. E observem que Deus achou graça em Noé. Observe que o mundo estava distante de Deus, o mundo estava longe de Deus, as pessoas mereciam apenas o castigo, as pessoas estavam longe, desobedecendo a vontade do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. A ideia é, Deus agiu com favor para com Noé, porque Noé era pecador, irmãos. Noé era pecador. A primeira coisa que Noé fez depois de sair da arca, lembra o que foi que ele fez? Plantou uma vinha e tomou todas. Ficou embriagado, despiu-se, entrou no meio da tenda nu. Foi a primeira coisa que Noé fez. Então Noé vai ser salvo pela graça de Deus. A gente vê isso pelos respaldos do Novo Testamento, de que todos os homens que agiram de maneira justa e íntegra, é porque havia a graça de Deus sobre ele. Havia a graça de Deus que estava iluminando, clareando, despertando aquelas pessoas. Então veja que ninguém viu nada de Deus pelos seus méritos. Ninguém jamais conseguiu se justificar diante de Deus por causa dos seus méritos. Observem que, tendo o homem pecado, o homem só merece a destruição. Tendo o homem pecado, o homem só merece o castigo. E Deus então agiu com graça para com Noé, com benevolência para com Noé. Deus então, ele vai olhar para Noé e vai agir com favor para Noé. Observe que a bondade de Noé, a justiça de Noé, a integridade de Noé não foi a graça de Deus que o habilitava a ser justo, íntegro e reto. Não foi maior. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. Depois a gente volta para o Antigo Testamento de novo. Vamos só para 1 Coríntios 15, verso 10. Olha Paulo, irmãos. Paulo vai falar aí dele. Olha o que é que Paulo vai dizer. Nesse intervalo que você está dando aí, interessante que Noé em si, a graça foi sobre ele, mas não alcançou a sua família. Porque a graça foi com ele, né? É porque geralmente a Bíblia se refere mais aos homens, né? Então ele é o pai da família, refere-se para com Noé, né? Então veja 1 Coríntios 15, verso 10. Olha o que é que diz. Os irmãos acharam? Amém. Olha o que diz o texto. Mas pela graça, olha Paulo falando, hein? Mas pela graça de Deus sou o que? Sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Veja, não parece que Paulo está sendo orgulhoso? Paulo apontou para todos, apóstolos assim, você pode botar os 12 aí junto, eu trabalhei mais do que todos eles. A ideia aí não é trabalhar mais do que está todo junto, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Ele, não parece orgulho de Paulo, mas veja o que é que ele diz na continuidade. O que é que ele diz? Hã? Mas o que? A graça de Deus que estava sobre mim. Então veja, Paulo fez muito, mas não foi ele. Embora houve esforço de Paulo, a responsabilidade de Paulo, o dever de Paulo, o empenho de Paulo, mas Paulo, quando diz assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, evangelizei mais, preguei mais, sofri mais, tenho as marcas no meu corpo dos sofrimentos por causa do evangelho, mas ele conclui dizendo assim, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Aleluia. Então antes de você bater no peito e dizer assim, aqui só eu trabalho, aqui só eu faço, aqui eu sou melhor, aqui eu faço mais do que todo mundo, eu me dedico muito, eu sou um esforçado demais, saiba, no fim conclua assim, não eu, mas a graça de Deus em mim, porque se Deus tira a graça, aleluia, se nós somos alguma coisa é porque a graça de Deus está sobre nós. Aleluia. Aleluia. Olhe para Josué capítulo 2, verso 1 em diante, e fala de Raabe. Irmãos, a Bíblia diz que Josué envia 2 espias lá para a terra de Jericó. E é interessante que os espias vão exatamente para a casa de Raabe, irmãos. Será que não havia outra estalagem para eles irem?
vai logo para a casa de Raabe. Eles vão para a casa de Raabe. Além de ir para a casa de Raabe, eles vão ser acolhidos por Raabe. Raabe dá repouso para eles. E Raabe é chamada nas escrituras por prostituta. Eu sei que há uma discussão que diz Raabe não era prostituta, ela era dona de uma estalagem. O fato de ser dona de uma estalagem não livra ela dessa fama, né, desse nome. Então observem que, embora alguns digam ela era dona de uma estalagem, ela era estalajadeira, né, ela cuidava de uma estalagem, porque eram funções comuns das mulheres naquela época nas regiões de Canaã. Mas embora haja essa concepção, não há base suficiente para a gente dizer que ela não era uma prostituta. Pelo contrário, a Bíblia vai classificá-la como prostituta, como uma mulher que vendia realmente o seu corpo, como uma mulher que abria as portas noturnas para receber homens e pagava pelo serviço dos atos sexuais que ela oferecia para os homens. E observem que Raabe era essa mulher, mas a Bíblia Sagrada diz que os espias vai para a casa dela, se hospeda na estalagem dela, é acolhido por ela, e a Bíblia Sagrada diz que Raabe põe em risco a sua vida e a vida da sua família para guardar aqueles homens. Porque a notícia chegou para o rei de Jericó, que mandou de imediato alguém na casa de Raabe, na estalagem onde estavam os homens. Quando os homens chegaram lá, disseram: Raabe, cadê os homens, os espias que estão hospedados na tua casa? Olha o que Raabe vai dizer. Eles de fato vieram aqui, mas primeiro, não sabiam que eles eram espias. Segundo, eles já foram. E se eu fosse vocês, eu ia rápido pelo caminho X e Y, porque vocês ainda podem encontrá-lo. E a Bíblia diz que os homens foram, segundo o conselho de Raabe, procurar os espias. Só que onde estavam os espias? Escondido no telhado de Raabe. Raabe preservou os espias. Raabe fez uma aliança com o povo de Deus. Raabe, ela recebeu a promessa de que a sua casa não seria destruída. Raabe vai ser salva. A ordem de Deus a Josué era que toda Jericó fosse destruída, mas Raabe vai ser salva. Raabe vai ser salva, e não apenas isso, Raabe casa com alguém que vai ser parte da linhagem do Messias. Lá em Mateus capítulo 1, verso 5, Raabe aparece na linhagem do Messias. Raabe, irmãos, se fosse eu e você para fazer uma lista de Jericó, de alguém que deveria ser salvo, havia gestante, havia pessoas que estavam crianças de berço, crianças na fase ainda de crescimento, entre os seus 0 a 12 anos. Havia muitas pessoas. Eu tenho certeza que na minha lista, na sua lista, a gente não colocaria o nome de Raabe, mas embora a gente não coloque, os céus colocou o nome de Raabe, porque a graça de Deus alcançou Raabe, mesmo onde ela estava, mas uma vez que a alcançou, não deixou mais ela onde estava. A graça de Deus alcançou Raabe. Só podemos dizer que isso foi graça. Porque, irmãos, podia ser qualquer outra casa, mas foi exatamente na de Raabe. E foi exatamente Raabe quem não entregou os espias. E está uma discussão aqui muito grande também, né? Porque Raabe mentiu, não é? E aí, irmãos? Eu não vou entrar nesse... A gente mente muitas vezes. Quem já jogou bola aqui? Quem já jogou bola? Você sabia que quando a gente joga, a gente mente? Não é? Você se faz... Não bateu o pênalti. Você se faz que vai chutar num canto e chuta no outro. Mentiu para o goleiro, não é? Olhou para o canto e para o outro. Eu não vou nem falar mais de mentiras que a gente faz, que a gente nem sabe, né? Eita Jesus, né? Mas a Bíblia sempre que menciona Raabe, não menciona como uma mentira que foi... que eu poderia dizer prejudicial. Eu não vou entrar no mérito aqui, não é o objetivo, mas a graça de Deus alcançou então Raabe. Observe em 1 Reis capítulo 17, verso de número 8 a verso de número 24. A Bíblia Sagrada também mostra, irmãos, que a viúva de Sarepta foi então a casa indicada por Elias e para se alimentar e sobreviver no período de seca. Aí Deus aparece para Elias e diz: Elias, vai até Sarepta e te abriga na casa de uma viúva. Irmãos, pare para pensar. Elias está em Israel, período de seca, de fome, de escassez.
Aí Deus pega Elias e manda Elias para fora de Israel para ser sustentada por uma viúva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não havia viúva em Israel? Será que não tinha viúva em Israel? E eu tenho provas de que tinha. Lembra que Jesus falou dessa viúva? Jesus disse: nos dias do profeta Elias não havia porventura muitas viúvas em Israel, porém Deus mandou Elias para a casa da viúva de Sarepta. Veja que é graça de Deus, irmãos. É Deus mandando Elias para a casa de uma estranha, para a casa de alguém que não fazia parte da aliança, para a casa de alguém que não era parte do povo eleito, para a casa de alguém que não fazia parte da promessa. Mas Deus age com graça e Deus manda salvar. Deus manda Elias para ser testemunha viva para ela. E a cena é maravilhosa. Quando Elias chega na cidade e encontra a mulher, aí ela diz assim: me dá um pouco de água. A mulher rapidamente vai pegar água para Elias. Antes que ela pegue a água, Elias diz assim: traz um pouquinho de pão para mim. A mulher para e diz: olha, água eu tenho, porque você sabe que o crente botar na prova que tiver, mas pelo menos água, né, irmãos? Olha, se faltar água na tua prova, né? Olha, pode faltar tudo, mas a água tem, nem que seja da torneira, né? Mas tem. Aí Elias manda pegar ela e diz: olha, água eu tenho, agora comida é um problema. Elias então olha para ela e profeticamente diz: vai e faze primeiro para mim, depois farás para ti, depois para o teu filho. E a promessa é: porque assim diz o Deus de Israel, da tua botija não faltará azeite, da tua panela não faltará farinha, porque Deus há de multiplicar. Ela creu, mesmo sem ser parte da aliança, foi, e diz o texto, fez conforme Elias lhe mandou. E a Bíblia Sagrada diz que comeu ela, o seu filho e Elias muitos dias, porque da botija o azeite não faltou e a farinha na panela também não acabou. A graça de Deus, irmãos, alcançando alguém que não fazia parte da aliança. Aleluia. Às vezes a gente não entende. Alguém lá de longe para salvar, libertar, dar vida, dar nome. Jesus faz pregador, faz cantor. Às vezes a gente está aqui dentro há anos, né, dizendo: Deus me faz um pregador, um cantor. Aí Deus às vezes faz como quer, escolhe alguém lá fora, traz para cá para dentro, com um ano de evangelho já prega mais, já canta mais, já faz mais a obra, porque Deus, Ele tem essa graça de chamar, de resgatar, de dar vida, de favorecer. As viúvas de Israel, ninguém pode contemplar a multiplicação, mas uma viúva lá de fora viu a multiplicação. Glória a Deus. E Jesus explica por quê. Jesus disse que em Israel as viúvas não iam acreditar em Elias, porque era profeta de casa. Jesus diz isso, porque Jesus está sendo expulso de Jerusalém, diz assim: está vendo que nenhum médico tem valor na sua própria casa? Está vendo que nenhum profeta tem valor na sua própria casa? Vocês estão me expulsando. Da mesma forma foi no dia de Elias. Deus poderia ter mandado Elias para a casa de uma viúva em Israel, mas eles não iam crer. Aí Deus mandou lá para fora, porque lá fora tem alguém que vai crer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então para o Novo Testamento, e a gente vai dar uma corrida aqui por causa da hora. Eu poderia citar vários exemplos de graça de Deus, não é? Lá no Novo Testamento a gente tem no capítulo 8 de João uma mulher apanhada em ato de adultério. Os fariseus, irmãos, tudo indica que eles contrataram um homem. Eles, ao contratar este homem, coloca na vida desta mulher para fazê-la cair, João 8, verso 1 em diante, para fazê-la cair em adultério. Depois que ela está no ato de adultério, ele então, já vigiando, né, feito Big Brother, pegou essa mulher, esse homem, liberou o homem porque possivelmente foi pago, e então pega a mulher, e ao pegar a mulher, leva até Jesus. Aí eu pergunto: a mulher pecou? Pecou. Jesus disse: vais e não peques mais, como sinal de que ela realmente havia pecado. Essa mulher então pecou, mas os judeus não estavam querendo justiça.
Os judeus são bem claros, e eles foram levar para Jesus para tentar Jesus, para tentar apanhar Jesus em alguma falha. A ideia era fazer com que Jesus errasse, porque se Jesus errasse para com essa mulher, Jesus pagaria um alto preço. Então eles colocaram a mulher diante de Jesus. A Bíblia diz que jogou ela no meio de todo mundo, discípulo, multidão, escriba e fariseu. Jesus sentado no templo que ele estava ensinando, aí joga a mulher na frente dele. E aqui vai um recado, né? A gente diz assim: Jesus estava na praia, começou a escrever na praia. Não estava na praia não, estava no templo, viu? Se tem areia lá, não sei, mas ele estava no templo. E aí lança ela diante de Jesus, e eles fazem então: Senhor, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Sabe por que eles falam isso? Porque se Jesus dissesse apedreja, os judeus não podiam mais apedrejar ninguém sem que antes Roma batesse o martelo final. E se Jesus dizia apedreja-o, Jesus estava passando e quebrando a autoridade romana, poderia ser punido por Roma. Era o que eles queriam. Faz cumprir a lei de Moisés e tu serás condenado por Roma. Se Jesus não pune a mulher, eles vão dizer: ele é complacente, quebra a lei de Moisés, ele negligencia os mandamentos de Moisés. Está vendo que ele não é profeta de Deus? Era essa a ideia. Eles colocaram Jesus dentro de um quadrado e queriam apanhar Jesus. A Bíblia diz que quando eles fizeram a pergunta, Jesus fica em silêncio, inclina a cabeça e continua e vai escrever no chão. E ele começa a escrever no chão. Só que a Bíblia diz que eles insistiram. Eles ficaram no pé. O que tu dizes? Ela foi apanhada em adultério. O que tu dizes? E impressionando Jesus. Jesus então levanta a cabeça e fala para eles o seguinte. Diz para eles: olha, quem dentre vocês estiver presente agora, sem pecado, atirem a primeira pedra. Inclina a cabeça e volta a escrever. Aleluia. Aleluia. Nós somos muito rápidos em apontar, não é? Nós somos rápidos em dizer: pecador, empurrar, pastor disciplina, pastor empurra, e aqui, está aqui a pecador, o pecador, ele errou, ele falhou. A gente gosta de apontar e querer dizer que, lançar essa mulher no meio de todo mundo, né? E dizer: aí a pecador, o pecador, disciplina. E fizeram isso com essa mulher. Só que a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, todo mundo foi indo embora. Quem estava com a pedra na mão, com fome de jogar uma pedra, soltou no chão. Eu penso que alguém até fingiu, né, se abaixar, soltou a pedra e foi saindo de fininho. Se tivesse cadastro, ia amarrar o cadastro do sapato, soltava a pedra, né, começava a assobiar e saía de cantinho. Porque reconhecia, Jesus colocou eles contra a sua própria consciência. E eles começam então a sair de mansinho. Do mais velho ao mais novo, vai saindo todo mundo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a mulher não fugiu? Porque ela foi lançada, ela estava cercada. Mas agora, todo mundo foi embora, só tinha Jesus, ela, os discípulos. Por que ela não foge? Porque ela não aproveitou a oportunidade e fugiu também. Porque ela ficou diante, porque se ela entende que Jesus é o Messias, ela sabia que somente Jesus poderia apedrejá-la. Então a hora dela fugir era agora, todo mundo foi embora. E por que ela não foge? Sabe por quê? Ela precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ela precisava ouvir o que Jesus tinha a falar para ela. Jesus levanta a cabeça e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Ela disse: sim, Senhor. Foram todos embora. Jesus olhou para ela e disse: em outras palavras, eu que posso te condenar, também não te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. Isso é o quê? Graça. Aleluia. É a graça de Deus. É Jesus dizendo assim: eu não vim para julgar, eu não vim para ser juiz, eu estou como advogado, eu ainda vou julgar,
No momento eu sou advogado. João fala, né? Diz que se vocês, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. Se vocês pecarem, confessem o pecado de vocês, porque Ele é quem advoga a sua causa. Em outras palavras, sabe o que significa ter Jesus no céu como advogado, irmãos? É que às vezes nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas aquele que está em Cristo Jesus, que já não vive mais para o pecado é apenas um acidente na sua vida. Quando este peca, que os dedos acusadores vêm sobre você e o próprio Deus manifesta a sua ira contra nós por causa do pecado, Jesus é o advogado que se coloca e pede ao Pai que olhe para você por intermédio dele. Aleluia. E a graça de Cristo é a forma como Deus nos olha. Deus olha para Cristo e vê que nós não temos justiça alguma, mas a justiça de Cristo é plantada sobre nós. Graça de Deus. Quem não lembra, irmãos, do filho pródigo? Quem não lembra do filho pródigo? O filho pródigo, irmão, saiu de casa, foi embora, gastou, pediu parte da herança, dizendo para o pai que o pai estava... Porque quando o filho pede a herança com o pai vivo, ele está declarando que o pai para ele morreu. Ele pede a herança, vai embora de casa, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra bem longínqua, como se quisesse dizer, eu não escute a voz do pai. Ele vai para bem longe, ele goza, vai gastar com as meretrizes, ele vai então gastar dissolutamente, ele vai viver de Deus, e até que vai definhando, porque a promessa do pecado, embora seja uma oferta bonita, mas é feito um anzol, aquela isca, né? Ele brilha os olhos, mas quando ele pega, era só a isca, ele morre, ele é furado, ele é machucado. E o filho pródigo, ele foi visgado pelo pecado, e lá no seu estado de pecado, desempregado, faltando tudo, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque eu pequei perante os céus e perante o meu pai. Direi para ele: Pai, ainda que não queiras me receber como filho, me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Aleluia. Ele se levanta e vai ao encontro do pai. Mas sabe o que é curioso lá em Lucas 15? É que a Bíblia Sagrada diz que quando o filho vai se aproximando, o pai o avistou de longe. Isso é detalhe no texto. O pai o avistou de longe. Por que o pai o avistou de longe? Sabe por quê? O filho saiu, mas o pai nunca saiu da varanda esperando o filho voltar. Aleluia. O pai estava lá de longe, sempre olhando, na expectativa de que o filho vai voltar. Aleluia. É graça, irmãos. Antes mesmo do filho chegar em casa, o pai já estava avistando. Aleluia. E ele já vem, ele vai se aproximando do pai, irmão, mentalizando. Eu vou dizer o quê? Primeiro eu digo: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser teu filho. Ele vai ensaiando o que vai dizer para o pai, ele vai ensaiando o que vai dizer. E antes que ele chegue na casa do pai, a Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro. É graça. Primeiro o pai já esperava, o pai corre ao seu encontro, e o pai vai, e antes que o filho diga qualquer palavra, o texto diz que o pai o beijou, o abraçou. E a ideia de beijar e abraçar ali no grego, a ideia de que ele beijou e abraçou repetidas vezes. O pai abraçou, soltou, abraçou e agarrou e chorou com o filho, e o filho não conseguia dizer palavra alguma e já estava envolvido pelo amor do pai. É graça de Deus, é a graça envolvendo o filho perdido, é a graça de Deus sobre o filho pródigo. A graça de Deus. Aleluia. Depois que ele fala com o pai diz: filho, fica tranquilo, você não vai ser empregado, eu já preparei o anel, já tem anel separado, já tem um cabrito, porque a ideia de cabrito é animal preparado para o dia da festa. Ele já havia preparado um cabrito para o dia da festa. O filho tinha saído, mas o pai já o aguardava, já preparava tudo para o seu retorno. A graça de Deus estava derramada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem pressa em nos perdoar, irmãos.
Deus tem pressa em sarar os nossos pecados. Ele tem misericórdia pronta para o seu. Aleluia. Ele tem casa preparada para o filho que se distanciou. Ele tem uma festa preparada para quem está distante. Jesus está sempre pronto a nos perdoar, muito mais do que nós estamos dispostos a pedir perdão a Ele. Ele está disposto a nos perdoar. É a graça de Deus. É tempo de nós voltarmos para a casa do Pai, de estarmos na casa do Pai, de estarmos com Cristo. Aleluia. Não importa quão longe nós tenhamos ido por causa do nosso estado, a graça de Deus nos alcança e haverá festa sempre que um filho volta à casa do Pai. Graça de Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Meus irmãos, a graça, eu ia falar sobre santificação hoje, não foi? A santificação vai ser a última, tá certo? A graça de Deus, irmãos, é derramada sobre cada um de nós. Muito cuidado antes de você apontar para alguém, julgar alguém, porque de repente você está apontando e julgando alguém que Deus já o justificou. Porque a gente tem o hábito de querer olhar para as pessoas do que ela foi há 30 anos no passado, olhar para o homem e esquece de que a igreja pode até passar 3 meses para poder perdoar um pecador. Tem igreja que deixa o camarada de molho 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas aquele que erra perante o Pai, pede perdão, o perdão não tem a disciplina de 3 meses. O perdão é imediato. Às vezes, irmãos, você pode às vezes ter vindo de casa agora, acabou de vir de casa para a igreja, né? E teve uma discussão em casa. Aí você chegou aqui, se colocou de joelhos, pediu perdão a Deus. Eu não posso ser isso, eu não posso viver assim, Senhor, eu preciso de Ti, me renova, me restaura, me ajuda a mudar, eu me arrependo. E você chega aqui, se ajoelha, pede perdão a Deus, na mesma hora o teu perdão é oferecido, se a confissão é sincera. A Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí às vezes um vizinho crente que viu a briga, né, diz assim: olha, o irmão foi para a igreja, já voltou, olha com a Bíblia na mão. Porque a gente demora a perdoar, mas o céu não. Pelo contrário, o céu está sempre clamando: se arrepende, se arrepende. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, se arrepende. O criminoso na cruz, irmãos, estava lá 2 criminosos, haviam cometido os atos, delitos, estavam ali porque mereciam. Um olhou para Cristo e disse: se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e também a nós. E ele começou a xingar Jesus. O outro e viu que estava ali porque merecia, ousou repreender o outro e disse: cala-te, porque nós estamos aqui porque nossos feitos nos levaram a estar aqui. Mas olha para este que está na cruz do meio, nada fez. E clamou a Jesus dizendo: ei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se fosse nós, dizíamos: olha, tu precisa fazer um discipulado, não dá tempo, então tu vai morrer sem salvação. Se fosse nós, dizíamos: desce da cruz e vai se remir com quem tu falhou, com quem tu vai passar pela tua disciplina, mas não dá tempo. Mas na mesma hora Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava dizendo: a minha graça é derramada sobre a tua vida e o perdão é derramado sobre você. Aleluia, aleluia. Agora, vive essa graça, irmãos, com seriedade. Vive essa graça em verdade. Não faça desta graça que custou o sangue de Cristo na cruz uma graça barata, mas que a gente possa valorizar a graça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite,
Obrigado porque nós fomos perdoados. A tua graça, Senhor, nos alcançou. A nossa religião não é um esforço daqui para alcançar aí, mas eu sei que nós cremos que as tuas mãos estão estendidas dos céus à terra. A nossa religião, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é quem salva, o Senhor é quem preserva, o Senhor é quem sustenta. É o Senhor que efetua em nós tanto querer como efetuar. É o Senhor que nos mantém de pé e firme na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade em que nos desse para te adorar. Nós reconhecemos o favor que o Senhor fez por nós, mesmo sem nós merecermos. Obrigado pela tua graça, Senhor. Se estamos de pé, foi pela tua graça. Se pregamos, é a tua graça. Se cantamos, é a tua graça. Se nós estamos aqui, é a tua graça. Se nós permanecermos de pé, é a tua graça, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira, culto de oração, né, à noite. E na quarta-feira, amanhã, né, também ciclo de oração. Amanhã tem consagração ou não, né? Tem? Na quarta, né, perdão. Tem a consagração na quarta? Tem, né? Pronto, consagração às 9 horas, então começa o culto, né? E às 14 horas começa os louvores e a parte da tarde, né? Que Deus abençoe assim os irmãos, em nome de Jesus.